Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo 9, tá? Formado por Leandro Monteiro, Rafael, Marlon, Pedro, Luca, Ailton Duarte e eu, Letícia Avelar Araújo, tá? E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos apresentar os diferentes tipos de sistemas operacionais Linux, com foco especial nas distribuições ou distros, né? Como são popularmente chamados. Enquanto muita gente acha que só existem dois mundos, o Windows e o da massa mordida, o Linux mostra que o universo da tecnologia é muito maior e mais livre. Tá? E não, né, pessoal, o Linux não é só coisa de hacker, como muitos pensam. Tá? Existem versões pensadas para todos os tipos de usuários, desde iniciantes até os mais avançados. Tá? Quando falamos em tecnologia, é impossível não pensar no sistema operacional que faz nossos computadores funcionarem, né? E nesse universo, muita gente conhece o famoso Windows ou macOS, né? Mas poucos param para perceber o verdadeiro poder e a liberdade que o Linux oferece. O Linux pode até não ter a mesma forma comercial, mas ele está presente em lugares que a maioria imagina, em servidores, supercomputadores, celulares Android e até em dispositivos inteligentes da nossa casa. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Eu sou o Ailton e eu vou falar sobre o Ubuntu. O Ubuntu ele é bem amigável porque ele já foi projetado para ele ser bem fácil de usar. Um dos pontos positivos que podemos ver nele é a questão da interface dele, que ela é bem intuitiva, bem fácil de usar, qualquer pessoa consegue usar com facilidade. A outra parte que é em relação à loja de aplicativos dele, que você consegue instalar os aplicativos com bastante facilidade, bem simples de usar. A outra coisa é a fácil instalação dele. Ele é gratuito, então, diferente do Windows, que você precisa instalar ele, depois precisa de uma chave de ativação para você poder ativar, que você precisa pagar por essa chave de ativação. O Ubuntu, o Linux, ele é gratuito. Outra coisa é os aplicativos que você irá usar, como editor de texto, de vídeo, o navegador, ele já vem instalado no próprio sistema operacional, diferente do Windows, que você precisa instalar o pacote Office, e depois que você instala o sistema operacional do Windows, você tem que instalar o pacote Office. E o Linux, o Ubuntu, ele já vem com tudo isso já dentro dele. A outra coisa é a questão da compatibilidade dele com as máquinas. Ele é compatível tanto com as máquinas antigas quanto as atuais. Em resumo, ele é fácil de usar, fácil de instalar, ele é gratuito, então ele é a porta de entrada para quem quer começar no mundo Linux. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pedro Luca e faço parte do Grupo 9 também. E dando continuidade à nossa jornada no mundo Linux, agora é minha vez de falar sobre uma distro que muita gente considera a porta de entrada para quem está migrando do Windows, né? Que quer mudar de sistema aí, que é o Linux Mint, né? Então vamos estar falando melhor dele aí nos próximos momentos. Bom, nos blocos anteriores já vimos que o Linux não é só coisa de hacker, né? E que ele tem versões super acessíveis, como o próprio Ubuntu, né? Que já foi falado no vídeo antes. Se você ainda fica perdido só de ouvir falar em terminal, calma que o Mint é praticamente um abraço em forma de sistema. A interface dele, do Linux Mint, né? Lembra bastante o Windows clássico, né? Como tipo a barra iniciar lá embaixo, no cantinho, o que faz com que a adaptação seja super tranquila, mesmo para quem só usou o Windows na vida toda, né? Além disso, ele é muito leve e estável também. Sabe aquele notebook que você já ia jogar fora ou, sei lá, vender? Mano, com o Mint ele ganha praticamente uma segunda vida. E o melhor, ele ainda vem com vários recursos prontos para uso. Então, navegador, reprodutor de vídeo, programas de escritórios e até os codecs de mídia que no Ubuntu você teria que instalar depois, por exemplo. Mano, e o Linux é muito bom também, que ele é praticamente só instalar e sair usando do jeito que tá. Então, para quem quer um Linux que é simples, bonito e funcional, direto ao ponto, essa é a melhor escolha para você. Escolha o Mint que vai dar certo. E olha, muita gente diz que depois que instalou o Mint, voltar pro Windows com aquelas atualizações infinitas e travamentos aleatórios parece até piada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, a minha equipe já ficou falando dos servidores existentes no mundo, falou hoje de alguns, eu só vou dar continuidade, eu vou falar dos que são considerados pesos pesados dos servidores, ou melhor, dos sistemas operacionais. Bom, primeiro eu vou começar pelo Debian. O Debian ele é conhecido como o sistema operacional mais confiável e mais estável do mundo.
pela Linux. Ele é usado geralmente em servidores, como vocês podem ver. Além disso, ele é um dos servidores mais utilizados no mundo, praticamente. O Debian, ele junto com o Ubuntu, é um dos sistemas que considerados os ápices da segurança e estabilidade. E ele é um sistema bem robusto, bem seguro. Ele, como ele é usado muito em servidores, ele tem uma certa proteção a mais e confiabilidade a mais do que outros sistemas parecidos, como o nosso concorrente, pelo menos o Windows Server. Ele consegue fazer uma segurança e uma confiabilidade que ao Windows Server não dá muito bem. Ele apresenta menos problemas, apresenta menos falhas e é uma boa alternativa para quem quer usar para servidores. Tá certo? Agora eu vou falar um pouco do Fedora. Certo? Vou puxar pelo Fedora. O Fedora, ele é um sistema para quem gosta mais de novidades. Vamos pensar o seguinte. Se você quer uma coisa que te dê novidade, inovação e ao mesmo tempo empenho, o Fedora ele se encaixa nisso. Como ele é um código de sistema aberto, diferente de outros, como o nosso concorrente da Windows, ele permite que ele esteja sempre sendo atualizado, sem precisar ficar lançando um produto atrás do outro, com produtos separados, lançamento propriamente. A única coisa que tem são as novidades e as atualizações dele. Bom, ele é usado mais para desenvolvedores e para usuários avançados. Não posso dizer que é especificamente para eles, mas são os que eles preferem usar para fazer o processo de criação e também de medição de empenho. Comparado a outros, o Fedora é mamão com açúcar. E ele é muito bom para quem gosta de um desempenho de ponta. Como eu já falei, o Fedora ele é uma maravilha. Tá. Agora a gente vai falar sobre uma coisa, porque olha que você quer uma coisa mais avançada, né? Vamos pensar que você quer ter, além de desempenho, além de uma bela segurança, você quer ter uma coisa que você possa escolher, uma coisa que você queira selecionar coisa por coisa, não posso dizer pacote por pacote. Nesse jeito nós temos o Arch Linux. O Arch Linux, ele é um sistema do Linux, como o nome já diz. Ele é um sistema que ele faz o usuário ter um controle total. Com o Arch Linux você pode escolher cada pacote que você quiser. No caso, você quer um pacote mais voltado a desenvolvedores, a produção de série, essas coisas. O Arch Linux ele é uma boa opção para você. Porque, como você disse, você está praticamente montando peça por peça. Você está escolhendo o jeito que ele vai ser formado, vai ser o jeito que você vai usar. O lado bom dele é isso. E também, ele oferece uma performance inigualável. Ele tem o famoso slogan: a arte não quebra, você quebrou. Então, se você quiser uma base de empenho e, como posso dizer, confiabilidade e também controle, o Arch Linux é uma boa opção. Ele tem uma certa vantagem comparado a outros, né? por essa questão de poder você montar comparados até ao Windows. A Windows você tem um pacote pronto, onde você, como o pacote, ele vem pronto. Aí você quiser fazer uma coisa a mais, botar uma coisinha a mais, botar um servidorzinho, botar um pacote por fora, uma base você não tem. Você tem que procurar por fora, ou se não, pegar uma atualização. E vamos ser sinceros, entre ficar pagando atualizações por atualizações, entre pacotes de usuários, sistemas operacionais, e você só tem um sistema que vai atualizando automaticamente, em que você faz as coisas, suas necessidades, é uma maravilha. Você já não perde muito tempo procurando coisas voltadas para o que você está procurando para o seu desenvolvimento. Você já não perde um certo tempo procurando extensões, atualizações para fazer para trabalhar como desenvolvedor. Então, quando você já compra o pacote, você já tem pronto. Então, é uma certa vantagem para mim. Bom, aqui esses são os considerados massa bruta, esses três que eu falei. Não se esqueçam: Debian, Fedora e Arch Linux. Você vai ter um empenho inigualável comparado ao seu concorrente. Então, meus companheiros de equipe vão dar uma abordagem mais um pouquinho sobre eles e espero que vocês sigam essas dicas. É uma boa opção. Bom, meu nome é Rafael e para finalizarmos, percebemos que o Linux ele é muito mais do que um sistema operacional. É uma filosofia de vida, que você tem segurança, controle e liberdade para você fazer o que você quiser. Como, por exemplo, já foi dado o Ubuntu, que é para iniciantes, que podem começar utilizando por ele, e para pessoas que querem um pouco mais a fundo no código, pode usar o Arch Linux. E não é o Linux que escolhe pela gente, é você que escolhe o Linux, diferente de outros sistemas operacionais.
Pois em um mundo onde o Windows insiste em reiniciar no meio de uma reunião, ou você precisa gastar de mais de 10 mil reais em um macOS para ter um bom desempenho, o Linux ele oferece efetividade e produtividade, sem precisar que você pague nada por isso, totalmente de graça. A gente vive num mundo que prega a sustentabilidade e o consumo consciente, e o Linux ele prega isso há décadas. A gente consegue reutilizar aparelhos mais antigos com o Linux, com o seu sistema operacional leve, e assim a gente evita o descarte eletrônico desnecessário. Enquanto outros sistemas operacionais te forçam a aceitar contratos gigantes e atualizações forçadas, o Linux ele simplesmente te pergunta: você quer atualizar ou você quer continuar como está? E falando de segurança, no Windows você precisa baixar 1, 2 ou 3 antivírus. Já no Linux você não precisa se preocupar com isso, porque a maioria dos links, e você se preocupa em clicar ou não, o vírus na maior parte do tempo nem funciona. Ele pode até não estar nas vitrines, nas lojas, mas o Linux está nos maiores servidores, nos supercomputadores da NASA e nos celulares Android. Ele pode ser até invisível para quem não conhece tecnologia, mas para quem entende de tecnologia, ele é fundamental. Você pode continuar refém do sistema fechado, que te obriga a fazer atualizações e que te trata você apenas como um número. Mas o Linux, ele não te trata apenas como um número. Você está dentro do sistema, você pode modificar o sistema e o utilizar como você quiser. Porque o Linux, ele é feito pela comunidade para a comunidade. E esse é o fim do nosso trabalho em grupo 9. E é isso, valeu, boa noite, bom dia, boa tarde.